O que são movimentos sociais? Os movimentos sociais são fenômenos históricos que resultam de lutas sociais que vão transformando e introduzindo mudanças estruturais na sociedade. E como é feito esses movimentos sociais? Eles têm dois principais tipos, que é o conjuntural e o estrutural. No conjuntural, é um movimento que surge devido a uma demanda específica, né? E ele é um movimento de curto prazo, é um movimento que procura uma mudança imediata. E o movimento estrutural, ele demanda um longo prazo, porque ele tem que reorganizar toda uma estrutura cultural, uma estrutura governamental. E as ações para esses movimentos sociais geralmente são passeatas, greves, marchas, entre outros. E aí vem o movimento feminista, que foi o que a gente decidiu falar sobre, né? Que os principais objetivos, né, é a luta pelo direito das mulheres e a igualdade de gênero. E ele é dividido em 3 ondas, né? E esse movimento, as origens do movimento feminista vêm das revoluções liberais, né? E o principal destaque foi a Revolução Francesa, que foi influenciada pelos ideais do iluminismo. O movimento feminista ele ganhou força na Inglaterra ao longo do século XIX. Depois ele passou para os Estados Unidos a partir do século XX. Esse movimento ele luta pela igualdade de condições entre homens e mulheres, no sentido de que ambos tenham os mesmos direitos e as mesmas oportunidades. E é importante lembrar que o feminismo ele não é o oposto do machismo, né? Porque o machismo é uma construção social que promove e justifica os atos de agressão e opressão contra as mulheres. E o feminismo, por outro lado, é um movimento social que luta contra as manifestações do machismo na sociedade. Agora falando sobre essas 3 ondas do movimento feminista. A primeira onda ela ocorreu no fim do século XIX e até meados do século XX. Ela foi caracterizada pela reivindicação por parte das mulheres dos diversos direitos que já estavam sendo debatidos e conquistados por homens de seu tempo, como o direito de ir à escola, livro sobre o direito das mulheres e outros. A segunda onda teve o seu início em meados dos anos 50 e se estende até meados dos anos 90 do século XX. Foi nessa época que foram iniciados uma série de estudos focados na condição da mulher, onde começou-se a construir uma teoria base sobre a opressão feminina. Foram conquistados os direitos do voto, a lei do divórcio, a prática do futebol e outros direitos. Aí na terceira onda, foi no início da terceira onda, ela é associada ao surgimento de movimentos punk femininos, cuja ideologia girava em torno da negação a corporativismos e da defesa do faça você mesmo. E a luta se estende até os dias atuais, conquistando cada vez mais direitos. O feminismo também ganhou muita atenção na mídia, como por exemplo em filmes e séries. Um exemplo é em Peaky Blinders. A série ela se passa nos anos 20 e em determinado momento as mulheres da empresa de jogos se revoltam e se juntam em uma greve pelos seus direitos, já que elas eram excluídas sempre das reuniões importantes, sendo que elas que a maior parte das vezes resolviam os problemas da empresa. E o segundo é um documentário que chama Feministas, o que elas estavam pensando. O documentário ele descreve um álbum de fotos tirada pela fotógrafa Cynthia McAdams, e durante a década de 1970 retrata o despertar das mulheres que foram às ruas protestar contra restrições culturais impostas sobre ela. Os games também se tornaram um espaço de resistência. Essa se torna a primeira geração de mulheres que desafia esse ambiente dito como masculino. Isso causa um estranhamento, pois os jogos foram feitos e tem o estereótipo que só homem joga.
Porém, nos últimos tempos foram feitas uma pesquisa e descobriu que mais de 60% dos jogadores, na verdade, são mulheres. E devido a esses jogos serem feitos só para homem, tem uma sexualização dos personagens muito grandes e pouca representatividade. A maioria dos jogos, as mulheres estão quase seminuas. Então, com muita luta, as personagens estão perdendo essa essência de pouca roupa e muita sexualização e se tornando personagens com mais personalidade, força e bravura, como por exemplo a Lara Croft, da saga Tomb Raider, que em 2013 ela trocou seus curtos shorts por uma grande heroína lutadora. Além das personagens femininas do jogo The Last of Us, que foi lançado em 2020 e trouxe muita polêmica, pois o jogo só tem 2 personagens protagonistas femininas, sendo uma delas a Abby, que desafia todas as regras sexistas que tem no mundo dos games, o que sofreu muito hate, mas o jogo é muito bom. Na música, muitos artistas têm lutado pelo seu espaço. A Cardi B, que é uma rapper norte-americana, ela fala sobre a liberdade feminina nas suas músicas. E ela já foi muito criticada várias vezes por causa das suas letras sexuais, só porque ela é uma mulher. E quando é um homem cantando as mesmas coisas, ele não recebe os mesmos tipos de crítica. A Taylor Swift também canta sobre o machismo na indústria da música, na indústria musical, na música The Man, quando ela exemplifica o quanto as mulheres têm que trabalhar muito mais para terem o mesmo reconhecimento que um homem, e sobre como elas são criticadas por contarem suas histórias quando os homens não são, mesmo sendo parecido, mesmo cantando os mesmos estilos de música. E por que é importante o feminismo? O feminismo é importante porque aqui no Brasil o machismo é tão presente que é um dos maiores motivos de morte de mulheres. E o feminismo consiste nessa luta que vem salvando muitas mulheres que lutam hoje pelos seus direitos e pela igualdade de gênero, a fim de contribuir para as futuras gerações. E mesmo com alguns avanços, vale salientar que a luta é constante, pois enquanto ainda existir desigualdade, machismo, preconceitos e mortes, haverá motivos para soltar a voz e gritar por todas aquelas mulheres que foram ou estão sendo silenciadas.